Reinvestir bem é diferente de reinvestir sempre. Se você acha que reinvestir dividendos é simplesmente comprar qualquer coisa todo mês, deixa eu te alertar agora. É exatamente aqui que muita gente perde dinheiro sem perceber. Reinvestir sempre é importante, mas reinvestir bem é o que separa crescimento de estagnação disfarçada. Vou te contar a história da Helena. Ela tem 49 anos, autônoma, organizada, paciente. Fazia tudo certo. Reinvestia todos os dividendos religiosamente. O problema é que ela não fazia escolhas, apenas repetia o último movimento. Comprava sempre a mesma ação, no mesmo dia do mês, sem olhar o contexto. Com o tempo, percebeu que o patrimônio crescia, mas a renda não acompanhava no mesmo ritmo. Helena achava que o problema era o mercado. Não era. O problema era o critério. Reinvestir sem critério é como regar todas as plantas do jardim da mesma forma, mesmo quando algumas precisam de mais água e outras de menos. Empresas mudam, preços mudam, ciclos mudam. O reinvestimento precisa acompanhar essa realidade. Foi quando ela passou a usar inteligência artificial como apoio, não como adivinha. A IA começou organizando algo simples, onde o dinheiro renderia mais sem aumentar o risco. Isso é importante entender. Reinvestir melhor não significa correr mais risco, significa alocar melhor. A IA mostrou para Helena que em alguns momentos fazia mais sentido aumentar posição em empresas já boas que estavam temporariamente baratas. Em outros, diversificar para reduzir dependência de uma única fonte de dividendos. E, em alguns casos, simplesmente esperar e acumular para reinvestir de forma mais eficiente no mês seguinte. Um erro comum é confundir constância com rigidez. Constância é continuar seguindo o plano. Rigidez é ignorar a realidade. Helena percebeu que o reinvestimento inteligente respeita 3 perguntas simples. Essa empresa continua boa? O preço faz sentido agora? Esse movimento fortalece ou enfraquece minha renda futura? Preço aqui precisa ser entendido de forma simples. Comprar caro não é pagar um valor alto. Comprar caro é pagar um valor que não se justifica pelos resultados da empresa. E a IA ajudou exatamente nisso, cruzar lucro, dividendos e histórico para evitar decisões automáticas ruins. Outro ponto crítico foi entender que nem todo dividendo precisa ser reinvestido imediatamente. Às vezes, juntar 2 ou 3 meses gera uma decisão melhor. O mercado não premia pressa, ele premia consistência com inteligência. Helena percebeu algo libertador. Reinvestir bem reduz ansiedade. Quando você sabe por que está comprando, você não se arrepende no mês seguinte. Você entende que cada decisão fortalece a estrutura inteira do patrimônio. Reinvestimento inteligente transforma dividendos em estratégia, não em rotina cega. É aqui que o investidor deixa de ser um repetidor de ações e passa a ser um construtor de renda consciente. Prompts práticos. 1. IA, analise minha carteira de ações pagadoras de dividendos e sugira onde reinvestir os próximos dividendos, com foco em equilíbrio entre crescimento e renda. 2. IA, crie critérios simples para decidir quando aumentar posição, diversificar ou aguardar antes de reinvestir dividendos. Quando o mercado cai, o reinvestidor avança. Quando o mercado cai, a maioria das pessoas congela. O medo paralisa. A dúvida cresce. E a sensação é de que qualquer decisão será errada. Mas para quem reinveste dividendos com método, as quedas não são um problema. Elas são um convite silencioso. Vou te contar a história do Roberto. Ele tem 57 anos, engenheiro, perfil conservador. Sempre teve medo de comprar ações na hora errada. Quando começou a reinvestir dividendos, fazia isso apenas quando tudo parecia estável. Em períodos de queda, ele esperava. E esperava tanto que acabava perdendo as melhores oportunidades sem perceber. O que Roberto não entendia é que queda de mercado não significa empresa ruim. Muitas vezes, significa apenas medo coletivo. Empresas sólidas continuam vendendo, lucrando e pagando dividendos mesmo quando o preço da ação cai. E quando o preço cai, o dividendo compra mais participação na mesma empresa. É como se o mercado colocasse as boas empresas em promoção, mas a maioria passa reto por medo. A inteligência artificial ajudou o Roberto a separar emoção de fundamento. Ele passou a pedir para a IA responder algo simples. A empresa continua saudável? O lucro continua existindo? O dividendo continua sustentável?
Quando a resposta era sim, a queda deixava de ser ameaça e passava a ser oportunidade. Aqui entra um conceito importante explicado de forma simples. Preço é o valor que o mercado coloca hoje. Valor é o que a empresa entrega ao longo do tempo. O preço muda rápido, o valor muda devagar. O reinvestidor inteligente usa essa diferença a seu favor. Roberto percebeu que reinvestir dividendos durante quedas acelerava o crescimento da renda futura. Ele comprava mais ações com o mesmo dinheiro. E quando o mercado se recuperava, não só o patrimônio crescia, como os dividendos futuros também aumentavam. Outro erro comum é tentar acertar o fundo. Roberto fazia isso no começo, esperava um momento perfeito. A IA mostrou que isso é irrelevante para quem reinveste. O objetivo não é comprar no ponto mais baixo, mas comprar de forma consistente em bons preços ao longo do tempo. A regularidade vence o acerto pontual. Aos poucos, Roberto mudou o comportamento. Em vez de perguntar, será que vai cair mais? Ele passou a perguntar, essa empresa continua merecendo meu dinheiro? Essa simples mudança de pergunta mudou tudo. Ele parou de olhar gráficos com ansiedade e passou a olhar negócios com racionalidade. O mercado sempre terá quedas, sempre terá crises, sempre terá ruído. O reinvestidor disciplinado não tenta prever o caos, ele se prepara para atravessá-lo. E quando a maioria está recuando, ele está silenciosamente avançando, usando dividendos para fortalecer a base. Reinvestir em momentos difíceis não exige coragem cega, exige clareza. Quem entende o jogo não foge do mercado quando ele assusta. Usa esse momento para construir o que será colhido quando a calmaria voltar. Prompts práticos. 1. IA. Analise se as quedas recentes da empresa X representam risco real ou apenas oscilação de mercado, focando em dividendos. 2. IA. Cria um critério simples para reinvestir dividendos durante períodos de queda sem aumentar o risco da carteira. Concentrar ou diversificar. O equilíbrio que protege seus dividendos. Existe um erro silencioso que só aparece com o tempo. Ele não causa prejuízo imediato, não gera dor no curto prazo, mas cobra um preço alto anos depois. Esse erro se chama desequilíbrio, ou concentração demais, ou diversificação sem critério. Vou te contar a história do Marcelo. Ele tem 44 anos, profissional liberal, começou a investir focado em dividendos e teve um bom começo. Escolheu 2 empresas que pagavam bem, reinvestiu tudo nelas e viu a renda crescer rápido. O problema é que o crescimento rápido trouxe confiança demais, e confiança demais, sem método, vira risco disfarçado. Marcelo não percebeu que estava construindo uma renda dependente de poucas decisões. Enquanto tudo ia bem, parecia inteligente, mas quando uma das empresas passou por dificuldades temporárias e reduziu dividendos, a renda total sentiu o impacto imediatamente. Não foi uma tragédia, mas foi um alerta. Diversificar aqui não significa ter dezenas de ações. Significa não depender do destino de uma única empresa ou setor para manter sua renda. É como uma mesa. Uma mesa com uma perna só é instável. Com 2, ainda é frágil. Com 4, ela aguenta peso. A inteligência artificial ajudou Marcelo a enxergar isso com clareza. A IA organizou a carteira por setor, participação percentual e peso nos dividendos. Ele percebeu que tinha a ilusão de diversidade, mas, na prática, tudo dependia de poucos fluxos de caixa. Outro erro comum é diversificar demais, sem critério. Marcelo quase caiu nessa armadilha depois do susto. Começou a olhar muitas empresas ao mesmo tempo, perdendo foco e controle. A IA mostrou que diversificação sem estratégia dilui qualidade. É melhor ter poucas empresas boas do que muitas empresas medianas. O equilíbrio está em distribuir o reinvestimento de forma consciente. Aumentar posição onde faz sentido, diversificar onde existe risco excessivo e respeitar limites claros. Isso reduz o impacto de imprevistos sem matar o crescimento. Marcelo aprendeu que o reinvestimento inteligente protege o futuro.
Ele não abandonou as empresas boas, mas deixou de depender exclusivamente delas. A renda ficou mais estável, mais previsível e menos vulnerável a decisões isoladas. Concentrar acelera, diversificar protege. O investidor que cresce com tranquilidade aprende a usar os dois no momento certo. Prompts práticos. 1. Atue como um analista de investimentos focado em dividendos. Analise minha carteira atual, identifique concentração excessiva por empresa e setor e sugira ajustes de reinvestimento para reduzir risco sem comprometer a renda. Formato de saída, tabela simples com empresa, setor, percentual na carteira, risco e sugestão. 2. Considere um investidor de perfil conservador focado em dividendos de longo prazo. Crie uma regra objetiva para decidir quando reinvestir em empresas já existentes ou quando diversificar, usando no máximo 3 critérios claros. Formato de saída, lista numerada com explicação curta. Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. A maior armadilha não está no mercado, está na cabeça. Aqui é o Nando Riqueza. E deixa eu te dizer algo que quase ninguém fala com clareza. O maior inimigo do reinvestimento não é a crise, não é a queda da bolsa, não é nem a empresa errar. O maior inimigo está na nossa cabeça. Quero te contar a história da Patrícia. Ela tem 51 anos, já investia há bastante tempo, entendia bem o conceito de dividendos e reinvestimento. Na teoria, ela fazia tudo certo. Na prática, era o emocional que dava as cartas. Quando os dividendos aumentavam, ela se sentia confiante demais. Quando diminuíam, vinha a insegurança. E cada emoção dessas gerava uma decisão diferente. Patrícia não percebia que estava reagindo ao curto prazo, mesmo dizendo que investia para o longo prazo. Quando uma empresa pagava um dividendo maior que o esperado, ela reinvestia mais nela, mesmo sem analisar se aquilo era sustentável. Quando o dividendo caía um pouco, ela travava o reinvestimento, mesmo quando os fundamentos continuavam sólidos. Esse comportamento tem nome simples: viés emocional. É quando você toma decisões financeiras guiado por sensação, não por critério. E o problema é que esse viés não aparece como um erro imediato. Ele aparece como um crescimento menor ao longo dos anos. Foi usando inteligência artificial que Patrícia conseguiu se proteger de si mesma. Ela não pediu para a IA decidir por ela. Pediu algo mais inteligente: criar filtros objetivos antes de qualquer reinvestimento. A IA passou a responder perguntas que o emocional não gosta. O lucro caiu ou só o dividendo variou? A empresa perdeu qualidade ou apenas atravessa um ciclo? O problema é estrutural ou temporário? Aqui entra uma explicação simples e fundamental. Dividendos variam, lucros variam, preço varia ainda mais. O que não deveria variar é o seu método. Quando o método muda toda hora, o resultado vira loteria. Patrícia percebeu que muitas vezes o mercado não estava punindo empresas ruins, mas empresas boas em momentos ruins. E que, ao fugir nesses momentos, ela estava fazendo exatamente o oposto do que um reinvestidor disciplinado deveria fazer. Outro erro psicológico comum é a comparação. Ela olhava outras carteiras, outros investidores, outras histórias de sucesso rápido. Isso gerava ansiedade e pressa. A IA ajudou mostrando algo simples. Cada carteira tem um ritmo, cada estratégia tem um tempo de maturação. Comparar trajetórias diferentes gera frustração desnecessária. O maior avanço de Patrícia não foi financeiro no início, foi comportamental.
Ela parou de sentir o reinvestimento e passou a executar o reinvestimento, com regras claras, critérios objetivos e revisões periódicas não emocionais. Reinvestir dividendos com sucesso exige mais autocontrole do que conhecimento técnico. Exige repetir decisões certas mesmo quando elas parecem chatas. Exige ignorar o barulho e confiar no processo. Se você domina o emocional, o mercado deixa de ser um campo de batalha e vira um ambiente de construção, e isso muda tudo. Com esse vídeo, você agora entende como reinvestir melhor, como usar quedas, como equilibrar concentração e diversificação, e principalmente, como não sabotar tudo com decisões impulsivas. No próximo vídeo, a gente vai avançar para um nível ainda mais estratégico. Quando e como começar a transformar dividendos em renda real, sem matar o crescimento, usando regras claras e apoio da inteligência artificial. É o ponto de virada entre acumular e começar a colher. Prompts práticos. 1. Atue como um analista comportamental financeiro. Analise meus hábitos de reinvestimento de dividendos e identifique possíveis vieses emocionais que estejam prejudicando o meu crescimento no longo prazo. Formato de saída: lista com viés identificado, impacto e ajuste prático. 2. Crie um checklist objetivo para decisões de reinvestimento de dividendos focado em fundamentos da empresa, evitando decisões baseadas em emoção ou variação de curto prazo. Formato de saída: checklist simples, aplicável mensalmente. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!